Fala comigo, vascaíno, aqui quem fala é o Xande, o Bate na Torcida. Estamos começando o vídeo de hoje para trazer de forma rápida e objetiva algumas informações sobre o Dia do Gigante da Colina. Vamos começar falando a respeito de Anderson Martins, zagueiro que passou pelo Vasco. Ele declarou na sua conta no Instagram que está se aposentando. Ele fez 56 jogos com a camisa do Vasco, onde teve 2 passagens por aqui, e o principal título que ele conquistou, a Copa do Brasil de 2011, onde ele formava a dupla de zaga com o Dedé. Uma dupla de zaga que foi muito forte, o Vasco sofria poucos gols. Anderson Martins teve uma grande passagem por aqui, mas também teve alguns momentos de raiva da torcida em cima do Anderson Martins, porque em alguns momentos ele manifestou a vontade de sair do Vasco quando recebeu qualquer proposta melhor, porém o jogador também vinha com salários atrasados, então dá para entender aí, fato é que Anderson Martins se aposentou. Para muitos já tinha passado da hora, né, do Anderson Martins se aposentar. E agora eu vou falar a respeito do Tite. O Tite falou sobre o Vasco, inclusive elogiou muito o Dedé, conforme eu falei, que fez uma bela dupla de zaga com o Anderson Martins. O Tite falou que o time do Vasco, o time mais difícil que ele enfrentou foi o time do Vasco em 2012, naquela Libertadores, onde o Corinthians foi campeão e o Diego Souza perdeu o gol. Então, para vocês verem, né, como que o time do Vasco era valorizado naquele momento, né? Como nós tivemos, foi o melhor time do Vasco nos últimos 20 anos. Foi o último momento de glória que a gente teve, foi 2011 e o início de 2012, onde a gente chegou muito perto de ser campeão da Libertadores, onde caímos para o time do Tite, naquela Libertadores de 2012. Dando sequência às notícias que envolvem aí os gigantes da colina, vamos falar sobre chance de acesso. Os matemáticos especialistas aí da numerologia do futebol diz que o Vasco tem entre 60% e 68% de chance de subir. 3 matemáticos foram ouvidos, um falou que foi 60%, o outro falou que foi 64% e o outro falou que foi 68% a chance do Vasco subir. Por quê? O Vasco está bem na tabela, tem 3 pontos de distância para o quinto, tem 6 pontos de distância para o quinto colocado, porém o que impacta nisso são os maus resultados que vem acontecendo quando o Vasco joga fora de casa. E o Vasco nos próximos 4 jogos tem 3 deles fora de casa, contra o Guarani, é o único dentro de casa, e fora de casa contra o Brusque, contra o Grêmio e o próximo jogo que vai ser contra o Bahia. Então, seguindo essa sequência negativa do Vasco, de 4 jogos fora de casa com derrota, as chances ficam aí um pouco difíceis, entre aspas, do Vasco subir. Não são chances de 70 e pouco, 80%, onde geralmente os números já estão a favor, e aí já está mais do que encaminhado o acesso. Então o acesso do Vasco tem aí seus parênteses sobre estar garantido ou não. Eu acredito que o Vasco sobe, mesmo não tendo bons resultados fora de casa. E eu acredito também, inclusive, que o trabalho do Emílio Faro deve ser mantido, porque se é para trazer qualquer treinador, um treinador que não conheça a Série B, um treinador que não conheça de Vasco, não conheça desse processo, eu acredito que o trabalho do Emílio Faro deva ser mantido. Agora, falando a respeito aí dos 17 jogadores que estão em final de contrato ainda esse ano, novembro ou dezembro, esses contratos se encerram. No gol, Alexander, Thiago Rodrigues, Raus e Fintelman. Esses aí são os 4 goleiros do Vasco hoje e os 4 estão no fim de contrato. Thiago Rodrigues para mim tem que ser prioridade e Alexander e Raus para mim são goleiros super promissores. Também a gente precisa renovar, além de Fintelman, que esse aí eu já não senti muita firmeza dele quando era da base. E os outros jogadores de defesa estão em final de contrato são Danilo Bosa, Anderson Conceição e Quinteiro. Esses 3 para mim são 3 águas de salsicha pensando numa Série A. Então são 3 jogadores que eu acho que dariam para renovar, porém eu acho que não devem ser prioridade dentro do Vasco. Outros jogadores, Léo Matos e Edmar. Esse é claro que para mim não precisa ter renovação, são jogadores que não têm nível de Vasco, nem para a Série B, muito menos jogando numa Série A. Meio campo, Yuri Lara, Luiz Henrique, Nenê e Sarrafiori. Desses 4, para mim só o Yuri Lara tem que ser renovado e para compor elenco para o ano que vem. Nenê, se tiver que renovar, que renove. Mas por conta dele ter feito uma história dentro do Vasco, por carinho ao jogador e para ele poder fazer aí sua despedida no ano que vem, mas também já não tem mais nível de Série A, não tecnicamente falando, e sim por questões físicas. E na frente, aí tem jogadores que são Alex Teixeira, Raniel, Bruno Tubarão e Fábio Gomes. Para mim, desses, somente o Alex Teixeira deve renovar contrato, que isso que eu acho que tem nível técnico para renovar. Por quê?
Alex Teixeira não vem rendendo bem porque está fora de posição. E eu acredito que ele, jogando no lugar que o Nenê joga, flutuando, sem compromisso de voltar para marcar, ele ainda pode render sim um bom futebol. Então, para mim, dos atacantes que acabam o contrato esse ano, Alex Teixeira é o único que, para mim, deveria ter a renovação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia, além de sentar o dedo no like, que fortalece demais o nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês e um abraço!